Irmão, fundamento é importante ou não é? É, porque é a base de tudo. Se você tem um fundamento forte, vai ter uma vida forte. Isso em todas as áreas. Se o fundamento da sua área espiritual é forte, você vai viver bem espiritualmente. Se o fundamento da sua vida emocional, física, material é forte, essas áreas vão ser fortes na sua vida. Você vai prosperar nessas áreas. E nós temos aqui como base Efésios 2, que é do 19 ao 22, tá? E alguns outros textos que nós estaremos abordando aqui. O porquê dessa palavra é a vontade de que Deus tem de que seus filhos sejam fortes, irmãos. Nós não estamos pregando para o mundo, estamos pregando para filhos, pessoas que foram salvas. Mas Deus não quer que você seja um salvo fraco, um salvo que não congrega mais, que está desligado de Cristo, que está deixando as obras da carne te vencer. Não, Deus quer que você seja um salvo forte. Amém? Mais que vencedor. Essa é a vontade de Deus. Isto é possível para a glória do Senhor. Tem aí no fundo já? Então vamos fazer a leitura e a gente ora para que Deus nos abençoe com a revelação. Amém? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, olha aí, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus, aleluia, Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Diga glória a Deus. Sentado mesmo, Deus, obrigado por este culto, pela tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos dê entendimento nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos praticar a tua palavra. Nós queremos estar fundamentados nesta rocha forte que é Jesus Cristo. Nós queremos ser edificados nela para a glória do teu nome. A igreja diz amém. Dá um grito de glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, seja batizado do Espírito Santo, fala em línguas estranhas, porque Deus edifica o teu espírito. Ramancho, Cantocô, Marabassuri, aleluia, glória a Deus. Irmãos, como foi falado aqui, Cristo é o fundamento, não tem outro. Cristo é a base da nossa vida para tudo. É o que Ele fez, é o que Ele é, o que Ele diz. Tudo que você for fazer e viver, você tem que olhar para Cristo, para Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então temos um fundamento para a nossa vida, para a nossa fé. Ele já foi posto e não existe outro. Se um filho de Deus, se um crente quiser se apoiar na força do seu braço, ele vai cair. Se um crente quiser se apoiar na sua justiça própria de vida com Deus, ele vai cair. Se um crente olhar para o mundo e seguir as regras do mundo para tentar alguma coisa na sua vida de bom, ele vai cair. Então, não há outra opção a não ser nos alicerçarmos em Cristo. Cristo Jesus é a palavra, é o evangelho que está na minha e nas suas mãos. E claro, precisamos de entender que a nossa fé, o que é fé? No grego a palavra piste significa convicção no que se ouve. Por isso que o cristão não vive pelo que vê. Se ele confessar o que ele vê, ele perde para o diabo. Porque se olhar o que ele vê, ele vai ver sintoma, vai ver luta, vai ver crise. Aí ele perde a batalha. Mas quando você tem convicção no que você ouviu de Jesus ao seu respeito, você vence isso. E um crente cheio de fé, ele confessa o que Jesus é para ele. Ele confessa o que Jesus pode fazer na vida dele. Segundo os estudiosos sobre fé, alguns dizem que o que nós dizemos é a nossa fé falando. Para pensar nisso. O que nós dizemos é a nossa fé falando. Olha para alguém do seu lado com carinho, com empatia, e diz para ele: o que você diz é a sua fé falando. Olhe para cá. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu uma cura. Ela usou a fé dela. Ela acreditou
ela confessou que ia tocar e ia receber o milagre, ela agiu debaixo daquela fé, mesmo humanamente sem poder. Isso é fé. Quando ela recebe o milagre, resumindo a história, Jesus vai falar: alguém me tocou, aquela questão toda, e ele disse para ela: não temas, filha, porque a tua fé te... Quem curou aquela mulher foi Jesus? Diretamente não. Quem curou aquela mulher foi a fé dela. Em outra passagem, Jesus, depois de um grande sinal, ele vai dizer assim: seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a vossa fé. Então você vai ter o que você crê. Uma pessoa que fala assim: eu estou ficando resfriada, eu vou ficar resfriado, vou ficar gripado, ela vai ficar mesmo. Porque é o que ela crê, é o que ela acredita, é o que ela chama para ela. Mas se uma pessoa, em vez disso, quando está sentindo aquele sintoma, aquela mudança de tempo, experimentar vigiar e falar: eu estou bem, Jesus é meu médico, estou saudável, mesmo que venha um sintoma, aquilo vai embora e ela vai receber o milagre. Pastor, é o senhor que está dizendo isso? Não, é Jesus, sempre disse isso, a gente que não entende. Então, quando você tem uma fé fundamentada em Jesus, você vence, você cresce. E nessa questão, Jesus é a nossa rocha forte. Eu quero dizer para você, qual o seu alicerce? Alicerce é onde você segura. O salmista diz: firmei os meus pés sobre uma rocha. Alicerce é aquilo que você se sustenta. E o que Deus está falando para você que é filho de Deus, que esse sustento na sua vida é exclusivamente Jesus Cristo. Não é ninguém ou outra coisa, é somente Jesus Cristo. Então a fé não começa com o que eu penso, com as tradições que eu recebi da família, da religião, entendeu? O fundamento da nossa fé, a nossa fé começa numa pessoa, aleluia. Uma pessoa que nunca mais vai morrer, que está viva. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o fundamento que sustenta a vida do cristão. Como é que eu vou ser um cristão nutrido, bem sustentado? Jesus. Firmado em Jesus. Alicerçado em Jesus. Então, tudo que ensinamos e cremos e vivemos deve estar firmado nele. Tudo, irmãos. O que eu estou fazendo, Jesus aprova. O que eu estou pensando a respeito da situação, Jesus pensaria isso? Está na Bíblia. Jesus tem que ser agora o exemplo para tudo na sua vida, onde você busca, desliga para mim por favor, busca direção, busca sustento. Sabe por que alguns ficam fracos? Porque eles consultam tudo, menos Jesus. Eles pedem opinião de tudo, a última coisa que eles vão pedir opinião é da palavra de Deus. Mas a Bíblia ensina ao contrário. Quando você tiver uma dúvida, alguma questão, a primeira coisa que você vai fazer não é agir na emoção, não é buscar socorro nas pessoas, é buscar em Jesus a direção do que você precisa. Segunda coisa, já que eu falei o primeiro ponto, é que Jesus Cristo é o alicerce inabalável. Por isso ele está falando: se alicerce em mim, porque eu não me abalo. E se você tiver alicerçado em mim, nenhuma luta, eu estou profetizando aqui, nenhuma crise, nenhuma notícia ruim, inesperada vai te sacudir, te balançar, porque Ele é a rocha, aleluia, inabalável, que nós estamos sustentados, firmado as nossas raízes. Eu digo à igreja: firme a sua raiz na palavra de Deus, e você não vai perecer, aleluia. O segundo ponto, eu já estou alicerçado, fui plantado na rocha que é Cristo, glória a Deus, entendi. Agora como é que eu cresço? Paulo fala desses exemplos, da planta, do edifício,
Aí é a parte do crescimento. Eu já me alicercei a minha raiz. Estou em Cristo. Aconteça o que aconteceu, eu não largo Jesus. O pastor não me cumprimentou, não largo Jesus, nem o ministério que Deus me colocou para que eu cresça. Agora, como eu vou crescer? Porque não tem como crescer sem estar fundamentado. Já viu tanto de gente que entra e sai? Já viu tanto de liderança que fica e não fica? Porque trocaram a ordem. Estão dando crescimento antes da pessoa estar firmada. Primeiro se firma, depois você cresce. Então, como crescimento, aonde o cristão cresce? Aonde o cristão vai ficando cada vez mais forte? Aonde o cristão vai ser aquela pessoa que quanto mais o tempo passa, o diabo fala: eu estou ficando com medo dele, eu estou ficando com medo dela. Porque quando a gente é novinho na fé, o diabo tenta nos matar de todo jeito, igual Herodes tentou matar a criança Jesus. Sabe por quê? Porque falou: eu mato ele agora que está novinho na fé, ela, porque depois que esse homem, essa mulher crescer, não tem mais jeito para mim, ele vai me quebrar de jeito. Aleluia! Essa é a vontade de Deus pra gente, irmão, né? Eu sou aquele cristão coitadinho, ora por mim, eu sou coitadinho, ora por mim, eu sou sofredor, ora por mim, eu não tenho nada, ora por mim, eu sou pobre. Não. Deus quer uma igreja forte, sabe? Para quando o seu filho entrar naquela faculdade, ele revolucionar lá. Para quando você entrar naquele emprego, você mudar a situação daquele lugar. Para na sua igreja você ser um canal de bênção na sua casa. E o crescimento se dá, irmãos, pela palavra e pelo Espírito. Como a igreja, não todos, mas grande parte da igreja de hoje estão desprezando o Espírito e a palavra. Não tem como. Olha só, e eu provo na Bíblia. O texto que nós lemos vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam? Jesus. O que os profetas falavam? Do Jesus que viria. Então o que a gente prega aqui, que nós chamamos da graça de Cristo, é nada mais, nada menos do que os apóstolos falaram. Isso aqui não é história nova, já é antiga. Mas as pessoas têm dificuldade de levar a sério um compromisso com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. E Deus está falando hoje: eu convido você a ter tempo para a palavra e para o meu espírito, para a palavra e para o meu espírito, para a palavra, para o meu espírito, para que eu te possa fazer crescer. Olha, irmãos, eu cheguei na igreja, esse é um testemunho meu, porque falar dos outros é fácil, isso é meu. Eu cheguei na igreja fragilizado. O ser humano é a soma de muitas coisas, e a gente que passou por muita coisa ruim, a gente tem dificuldade de acreditar que as coisas um dia vão dar certo para a gente não acredita não, a gente fica incrédulo. A gente vira incrédulo dentro da igreja. Só que Deus falou assim: eu tenho um chamado de pastor contigo, e tu não pode ser um incrédulo com o microfone na mão, você tem que ser um motivador. Você tem que animar essa galera embaixo. Você dá teu jeito, você se vira, e eu te ajudo. Mas eu cheguei muito fragilizado, irmã Cláudia. Qualquer coisinha mexia comigo. Eu era aquele que chama de lua. Quem já viu essa pessoa é de lua. Hoje acho que chama de bipolar, não é isso? É pesado, né, irmão, dar esse apelido, né? Mas é o que a galera chama aí. Eu era meio bipolar. Estava todo felizão, brincadeira, sempre fui meio palhaço. Ainda sou. Vou morrer assim, Jesus, né? Sabe, ele me chamou com propósito. Mas se uma coisa me abalasse, alguém me tratasse mal, eu virava a cara. Se alguém que eu gostava, que eu gerava uma expectativa, não correspondesse, eu ficava desanimado, porque eu esperava que aquela pessoa me devolvesse o afeto. Então eu não estava firmado. E tem crente que é assim, de lua. Só que você tem que crescer, porque a gente não é governado pelas emoções. Eu digo, quem é governado pelo que sente, o diabo tem um controle remoto e aperta o botão na hora que quiser na sua vida, para tirar a tua paz. A gente é dominado pelo Espírito. Quando as águas das emoções estão turbulentas, é medo, é nervosismo, é raiva, eu vou falar mal do irmão, você vai orar, vai chamar o Espírito, porque na emoção é assim, ó, mas no Espírito é... Você vai para o Espírito Santo, o nível do Espírito é tranquilidade, está tudo certo.
Você está aí pegando fogo, querendo precipitar, vai magoar a gente, vai dar errado. Mas no meu nível está tudo tranquilo. Aí você respira. Aí você fala, ainda bem que eu não agi na emoção. Ainda bem que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E eu era essa pessoa, e eu tive que crescer. E como eu cresci? Espírito Santo falando, ó, você não anda mais na carne, não anda mais nas suas emoções, você anda naquilo que é estável. Eu sou sempre estável, eu estou sempre estável, não tem variação, nem sombra de variação em mim. Sou imutável, sou eterno. E aí nós entendemos que a Bíblia, essa que você carrega e o ensino dos apóstolos, são sobre os degraus, sobre o alicerce que é Cristo. Você se alicerçou em Cristo, agora o Evangelho vem falando, ó, vamos subir os degraus. O Espírito Santo nos guia, ó, nos guia, a verdade nos fortalece. Aonde está a verdade? Na palavra. Lembra de um salmo? Abre bem a tua boca e eu te encherei. O Espírito Santo fala à medida do que você conhece da palavra. Então quanto mais você tem palavra na sua mente e no seu coração, mais o Espírito vai te lembrar, mais o Espírito vai te guiar, mais o Espírito vai te fazer crescer. E sem a palavra e sem o Espírito, mesmo que você tenha boa intenção, não, eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu não preciso de palavra não, pastor, não preciso de orar não, eu sei, não, você vai se desviar. Porque se você não tiver fundamentado e edificado, você não vai dar conta. Eu já vi crentes cheios de boas intenções, hoje no mundo, oprimidos pelo diabo, são filhos, são salvos. Eu acho que filho toda hora voltou para a igreja e reconcilia. Que bagunça é essa? Que bagunça, a alma está na mão de Jesus, está na mão do inferno? Não, ele é filho, ele já foi salvo, só que por ele estar desconectado, ele está apanhando do diabo. Conheço muitos filhos de Deus salvos, que já pregaram no altar, já conheceram o dom do Espírito Santo, já fizeram tantas obras, se desconectaram, acharam assim, eu não preciso mais do Espírito nem de palavra. Aí estão numa vida lá, aí você não pode julgar, dizer, vai para o inferno. Não, ele é filho. As minhas ovelhas, ninguém arrebata das minhas mãos. Mas é um filho que Deus deixa igual o filho pródigo. Vai, você não quer ser guiado por mim? Pela minha palavra? Acha que sabe? Vai lá. E aqui o que acontece? Está no meio dos porcos. E aí comendo com os porcos, quem sabe um dia ele cai em si e fala, meu Deus, eu tenho um pai que me ama, que nunca me abandonou. Quando ele entender que ele é filho amado, não precisa daquilo, que o que ele precisa é de Jesus, quem sabe ele volte. E antes que ele ensaie um pedido de desculpa, pai, pequei, quando ele for falar, não, o pai já está de braço aberto, abraçando, dizendo, meu filho amado. Volte para onde você nunca deveria ter saído, da palavra e do Espírito. E para fechar, nós somos fortes quando fazemos de Cristo, da palavra, o fundamento de tudo na nossa vida. Nós crescemos quando temos uma vida espiritual, de comunhão e meditação na palavra. E em terceiro lugar, fechando, concluindo, porque se eu fosse dar um tema à palavra de hoje, eu sei que é o fundamento da nossa fé, mas estou firmado na rocha. É isso que nós temos que confessar. Ainda que você se sinta fraco, confesse, estou firmado na rocha. Porque o tolo confessa o que sente, o sábio confessa o que deseja viver. Então não depende do pecado ou da sua força espiritual, depende da sua fé.
Confesse: estou firmado na rocha. Você pode confessar isso? Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha. Eu vou mandar você dizer, porque meu negócio é com quem é maior, com meu Deus, que tudo garante. Diga: estou firmado na rocha. Aleluia. Uricalabrashuria canto, terrai sui prepara cachonarabaia. Estamos firmados na rocha e nada nos abalará. Nada, nada. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz Romano 8. A morte, os anjos, a doença, a espada, o porvir, nada, nada. E ele vai falando, e no final do texto ele diz: mas é um porém, temos adversidades, mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba fé, receba essa convicção, e a nossa, ou melhor, a firmeza da nossa fé depende da profundidade do fundamento. Isso é muito importante. Está entendendo o que Deus está dizendo? Até quando você vai se acostumar a ser esse crente raso? Raso. Porque a gente fala de graça, você pensa: a graça é eu ficar sentado no banco recebendo oração. Vai te catar, irmão. Isso é vadiagem. Graça dá dízimo, graça prega evangelho, graça ora. Ninguém te obriga a jejuar, mas graça jejua. Só não é imposto como lei, é decisão sua. Quando me converti, me obrigaram a jejuar 285 dias, quase morri. Mas depois descobri que não era assim também. Agora as coisas mudaram, você não vai passar por isso. O pastor não pode obrigar ninguém a jejuar. Isso é mover do Espírito na vida de cada um. Até falei para a bispa: nossa, no culto de jovens eu preguei uma pregação legalista, porque era o templo enche a glória, e aí estava lá no Antigo Testamento um monte de regra que Moisés colocou, e aquela correria. Eu confesso que eu tive pouco tempo para preparar a mensagem, mas preparei. Aí enchi, joguei as regras tudo para o Novo Testamento. Eu falei: meu Deus, Pai, como a gente precisa aprender a pregar a Bíblia. Tanto de coisa que a gente colocou como condição para a pessoa receber a glória. E o Espírito falou assim: menos, filho, não era isso tudo não. É isso tudo não. Isso tudo que você pregou, meu filho já fez. Meu filho já fez. Não é isso tudo não. Que a religião só dificulta, irmão. A religião, Jesus deixou tudo legal, a religião vem. Os religiosos: não, tem que ficar igual os fariseus. Não, está muito fácil para esse povo para o céu. Vamos botar jugo no negócio. Não, irmão. A lei condena o melhor dos homens, mas a graça justifica o mais vil pecador. Isso que é o Jesus que nós servimos. E Efésios 2:21 vai falar: nele, que é em Cristo, todo edifício, nós somos comparados a um edifício. Eu não tenho tempo para pregar, mas já viu um edifício? Aqui é a construção da igreja. O fundamento, a bispa viu. Os irmãos que estavam conosco, Felipe, alguns aqui viram do início. Os fundamentos, os alicerces. Quantos metros para baixo? 10 metros! Meu Deus! Essa igreja foi construída 10 metros de fundamento. Ou seja, crente tem que ter profundidade no fundamento. Cristo é o fundamento, mas não faça uma casa rasa. Não, enfinca as suas raízes o mais fundo que você puder. Aleluia! Dedique tempo, oração, compromisso, separação, busca, fé, obras, conhecimento, afunde. A firmeza da nossa fé depende da profundidade. Diga assim: eu não fui chamado para ser cristão raso. Fala: minhas raízes são profundas. Minhas raízes buscam profundidade.
Sabe por quê? Já viu? Os poços mais puros são aqueles que são mais fundos. Quanto mais fundo você for com Cristo, mais água pura e cristalina terá para alimentar a sua fé. Nele todo o edifício, estou terminando, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao... Porque qual é o propósito da nossa vida, irmão? Que tudo seja dedicado a Deus, tudo seja para a glória de Deus, seja carta viva para Deus. Ser santo é bom, mas ser abençoado é melhor, porque as pessoas vão ver a bênção na tua vida e falar: Deus está ali, esse aqui é um filho de Deus mesmo, ele é abençoado, onde ele vai eu vejo que Deus honra ele, honra ela. E fechando, quando firmamos a nossa vida em Cristo Jesus, nada nos abala, nem tribulações, nem dúvidas, nem tentações, tá, meus irmãos? Fé em outra coisa, porque tem gente que tem fé, mas não é só ter fé. Quem tem fé no jogo, no santo, no Pai, tem que ter fé em Jesus. Porque fé em outra coisa leva a quedas constantes. Está aí a resposta. Para quem fala, porque eu sou aquele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Porque tem um crente que cai e levanta em toda a igreja. Tem um crente que cai e levanta. Aí Deus sabe que você é um crente cai e levanta? Está aí a resposta. Porque a sua fé está firmada em outras coisas. Firme a sua fé em Cristo, em Jesus, porque aí você vai ter maturidade para frutificar. Não tem crescimento sem maturidade, irmão. Pode ver crente menino, crente birrinha, bico, chupeta. O que fala aí mais? Dodói. Qual é o nome dos doces de hoje? Fine. Crente, vamos atualizar, a geração é nova. Crente fine, Nutella, fine. Precisa de maturidade para crescer. E você só vai encontrar maturidade em Cristo, em um relacionamento com Cristo. E o próprio Espírito de Deus vai fazer isso, não é você. Não é você que vai fazer. Ah, mas eu tento e não dou conta. Não vai dar conta nunca. A vida cristã não é difícil, é impossível. Quem faz é o Espírito de Deus, que você deixa entrar no teu coração e te guiar. Amadurece, cresce e frutifica. Conclusão: o verdadeiro crente não constrói sobre a areia. Crescimento rápido não presta. Já vi gente antecipando: eu quero isso, eu quero igreja, eu quero ser pastor, eu quero aquilo, pucar sobre a areia. Primeira luta, acabou tudo. Porque o que destrói a vida do crente não é a luta, é a forma como ele reage. Uma pessoa sem Cristo como fundamento reage errado. Mas uma pessoa que tem a palavra no seu coração, está fundamentada, ele reage certo, ele confia, ele acredita, ele luta, ele espera, ele sabe quem chamou. O verdadeiro cristão constrói a sua casa sobre a rocha, aprofundando as suas raízes diariamente em Cristo. Quando vier o vento, a tempestade, a casa permanece. Porque quem edifica na areia e na rocha não dá para saber, tudo é casa, até que vem a tempestade. A tempestade vem para mostrar quem está fundamentado, quem não está, quem leva uma vida superficial ou quem leva uma vida de aprofundamento. Eu podia muito bem só ouvir o que os crentes pregavam. Eu ia ser as pessoas mais perturbadas que existem, porque o que mais tem no altar é heresia. Nós somos homens, quem diz que nós somos perfeitos? Mas um cristão que quer crescer, ele escolhe o quê? Ir direto na fonte, buscar na palavra de Deus a resposta, para que a sua vida seja fundamentada em crescimento e força. E é isso que eu quero deixar para vocês essa noite. Eu vou profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e fechar essa mensagem hoje. Eu profetizo, este mês de agosto se inicia um novo entendimento na sua mente e no seu coração. A partir de agosto desse ano,
suas raízes não ficarão rasas, mas serão fortalecidas em Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. E eu profetizo que não só você estará firmado de uma forma inabalável, mas como um crescimento extraordinário vai acontecer na sua vida e nessa igreja. Eu profetizo que 2026, aquilo que demoraria anos, Deus vai fazer demorar meses. Aquilo que demoraria anos, Deus vai fazer demorar meses. E aquilo que demoraria meses, Deus vai fazer demorar semanas. E eu estou profetizando, eu sinto o espírito da profecia sobre a minha vida aqui hoje. E aquilo que demoraria semanas, vai demorar dias. Aquilo que demoraria dias, vai demorar horas. E aquilo que demoraria horas, vai demorar minutos. E o que demoraria minutos, vai demorar segundos. Porque eu, Senhor, estou preparando a minha igreja para receber coisas novas. Receba! E se coloque de pé adorando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi